Além de uma culinária riquíssima, cheia de história, se tem uma coisa que encanta no Rio Grande do Sul é quando começa a ficar aquele friozinho, né? Provavelmente se você não é daqui, já associa diretamente aos Pampas, aqueles campos cheios de geada, a Gramado, a Bento Gonçalves, enfim, a toda a Serra Gaúcha, os campos de cima da serra. E o Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte, assim como o Brasil tem uma cultura gastronômica e que está sendo estudada cada vez mais por especialistas. Eu sou o Gabriel Lourenço, bem-vindo à nossa aula hoje de Inverno Gaúcho. Embora talvez você deva saber, eu sou paulista, não sou aqui do Rio Grande do Sul, mas moro há mais de uma década aqui e sou um grande curioso, estudioso e tenho, graças a Deus, muitos amigos, chefes, pesquisadores e estudiosos da culinária gaúcha e a gente pode trocar bastante figurinha. Então eu vou dar um pouco aqui da minha visão, obviamente com uma história real e verdadeira por trás desses pratos, mas nós temos aqui na plataforma também um monte de especialista gaúcho ou gaúchos e que podem contribuir ainda mais com toda essa história da região. Fato é, Rio Grande do Sul não se resume só a vinho, mas temos alguns dos melhores vinhos do mundo. Não se resume só a chimarrão, mas tem uma tradição absurda ao redor disso, a pinhão e tudo mais. É muito mais que isso, é algo histórico, é algo da colônia, é algo indígena, pré-colombiano inclusive, que moldou e chegou nas tradições e nas receitas que hoje a gente come por aqui. Então, nessa aula eu resolvi escolher duas receitas muito tradicionais locais e uma que não é tão tradicional, mas que leva ingrediente daqui e que eu pude inclusive colocar num dos pratos em uma das oportunidades que eu tive de disputar o Mundial de Jovens Chefs e que foi muito bem visto pelo mundo inteiro. Uma combinação de dois ingredientes extremamente brasileiros e gaúchos ao mesmo tempo, que é a mandioca e a erva mate. Então eu vou começar, antes de tudo, pelo arroz de carreteiro. Enquanto ele vai refogando aqui, eu vou falando um pouco da história dele. Você vai sentindo o friozinho daí e a gente vai bater um papo. Enquanto então eu vou fazer aqui o carreteiro, eu vou fazer uma paçoca de pinhão também. E aí a paçoca de pinhão é uma receita mais livre, vamos dizer assim. E por último faço a nossa farofa de erva mate aí no meio do caminho. Por que eu digo mais livre? Porque o arroz de carreteiro tem uma história por trás dele. E quando a gente fala em tradição, principalmente tradição no Rio Grande do Sul, é a gente colocar uma opinião e ter alguns outros narizes virados, né? Algumas outras pessoas que não vão gostar muito. Isso na verdade não é só no Sul, é algo do ser humano, né? Quando alguém conta uma história, outro tem outra versão e já não gosta tanto, mas aqui a gente vai colocar uma visão gastronômica da história, então se você tem outra versão de carreteiro, outra versão de paçoca de pinhão, com certeza a sua também é certa e fazendo a comida bem feita, com gosto, com vontade, com ingrediente de qualidade, todos acabam sendo certo. Como eu digo sempre aqui na SAL, na gastronomia não tem certo ou errado, tem bom ou ruim. Você se baseando numa história e fazendo algo legal, fica super bacana, não tenho dúvida nenhuma. O importante é o quê? Se divertir na cozinha, conhecer o que a gente está comendo e comer uma comida de melhor qualidade. Eu vou fazer o nosso arroz de carreteiro numa panela de barro, tradicionalmente era feita mais na panela de ferro, mas muita gente fez na panela de barro, então fica bacana também, ele solta um gosto bem diferente. Você sabe que na aula de feijoada eu falo bastante isso, aula de moqueca. Sempre que a gente utiliza a panela de barro, a comida fica 100% outro gosto. Ela passa aquele gosto, ela tem uma cocção também mais uniforme pela espessura da sua borda. Então, se você tem a oportunidade de comprar uma panela de barro, de fazer algumas receitas na panela de barro, faça. Você vai ver que a diferença é estrondosa. Vai ser aquele gostinho que todo mundo vai falar, meu Deus, o que tem aqui? Né? É a panela que você usou. Então, se você reparar, a minha panela já está saindo bastante fumaça. A panela de barro precisa de um aquecimento prévio, de bastante temperatura, principalmente em fogões domésticos. E alguns ingredientes que não pode faltar no carreteiro, já vou falar o porquê. Obviamente é um arroz, né? Afinal é um arroz de carreteiro. Qual arroz usar? Vou falar bem disso. O charque é fundamental. Fala, pô Gabi, mas eu sou do Nordeste, aqui eu tenho carne de sol. Ou estou aqui em São Paulo, tenho carne seca. É tudo igual? Não é tudo igual. Daria para substituir, vou falar disso também, mas são dois ingredientes que são fundamentais, o arroz e o charque. Basicamente isso é a alma do arroz de carreteiro.
E depois eu posso colocar anexos aí se eu quiser, aroma, cebola, alho, tem gente que põe pimentão, tem gente que não coloca, tomate ou não, linguiça ou não, carne suína ou não, bacon, aí vai tendo muitas variações. Talvez, se você não seja gaúcho ou é mais da cidade, vai falar assim, Gabi, mas arroz de carreteiro não é aquele arroz com churrasco que sobrou? Dá para fazer assim também, baseado nessa história aqui. Mas vamos começar a falar de tudo isso para não confundir sua cabeça. Eu vou começar aqui na panela de barro, utilizando uma gordura mais tradicional possível, que é a gordura suína. Então o suíno é algo que foi consumido e tem uma tradição aqui no Rio Grande do Sul grande. Inclusive alguns colegas nossos fazem muitas pesquisas a respeito disso. Rodrigo Belora, que é um grande conhecedor aqui do Sul, tem as aulas aqui na Sal. Ele, inclusive, em uma das aulas faz um tartar de porco moura, que é uma das espécies assim mais crioulas aqui, vamos dizer assim, uma das primeiras espécies de suínos cultivados aqui no Rio Grande do Sul. Então é um alimento que, na verdade, toda a América, todas as Américas sempre consumiram muito a carne suína. E na banha, Gabi, eu não gosto de banha. Quer colocar manteiga, quer colocar azeite de oliva? Coloca, como eu falei. A opção é sua e o prato é do seu gosto ou da sua preferência. Aqui eu estou tentando seguir uma mescla o mais fiel possível do que era a história e do que a gente tem hoje para comprar no mercado. Então na banha suína eu vou começar refogando a cebola e o alho. Na receita a gente coloca aí para vocês, começa refogando a linguiça. Então eu já posso colocar a linguicinha junto com a cebola e com o alho. Que linguiça estou utilizando? Uma linguiça fininha, fresca. Eu não gosto muito de usar calabresa nesse caso porque não era muito tradicional, né? A linguiça calabresa já mais seca, mais defumada. Mas se você quiser, fica à vontade. Uma boa alternativa aqui, aquela linguiça que sobrou do churrasco, salsichão, né? Grelhou, assou, não comeu, já guarda a linguiça defumada pelo churrasco para você fazer o carreteiro. Se não, você pode pegar uma linguiça fresca assim também e mandar bala. Enquanto a linguiça vai refogando aqui, a gente vai pegar o tomate, que você tem por opção usar com ou sem semente. Eu, nesses casos de arroz, eu prefiro utilizar os tomates sem sementes. Numa moqueca, eu já uso com semente. Repito, aqui já tem gente que vai falar, mas carreteiro não pode tomate. Vamos lá para a história então. Arroz de carreteiro. Quem que eram os carreteiros? Antigamente, os mascates, então, os comerciantes ambulantes que rodavam aí por todas as querências, vendendo suas mercadorias, eram os carreteiros, né? Que estavam naquela carreata e os carros movidos a boi na época, então. Por que o charque é um dos elementos que não pode faltar? Porque o charque era uma das carnes mais fáceis de você transportar porque ela estava curada, ela não estragava. Se você pegar uma carne crua e sair pelo sol numa carreata sem geladeira, essa carne vai estragar. O charque não estragava. Como é que se fazia o charque? Se você é mais tradicionalista aqui do Sul, vai saber que essa história é verdade. Se não, você vai ter uma grande curiosidade agora. Os primeiros charques eram feitos entre o cavalo e a sela do cavalo. Então colocava-se a carne ali e aquele suor do cavalo, todo aquele sal do cavalo, penetrava na carne em toda a cavalgada e depois isso era pendurado ao sol até ela secar completamente e tirar toda a água do charque. Então você tinha uma carne salgada e completamente seca. Ó como é que tá a nossa linguicinha aqui. O cheirinho já tá ficando bom. Mas a gente não precisa ficar preso a esse caso. O fato é que o ser humano aprendeu a conservar essa carne salgando e secando ao sol. Show! Depois a gente entra na diferença de carne de sol e carne seca, tá? Por enquanto vamos falar de Rio Grande do Sul. E o charque, então, ele era isso. Então, com aquela carne seca e salgada que não estragava mais, eu podia colocar na mala e viajar para onde eu queria. Quando eu chegava no lugar, eu pegava arroz, que também não estragava, tinha o charque e só com arroz, charque e água eu já saía o arroz de carreteiro. Ou seja, um prato que sustentava bastante, com todo o carboidrato, com toda a proteína,
aquele charque já tinha sal, já saía no ponto salgadinho e show. Por isso que os anexos é muito difícil você falar o que podia ir e o que não podia. Se provavelmente estava passando perto de um lugar que tinha uma plantação, algum vegetal, alguma coisa, um tomate, com certeza isso ia ser agregado no produto. Ah, se tinha um pimentão, isso ia ser agregado. Uma erva fresca que era fácil de encontrar, ia colocar também. Cebola e alho era um elemento fácil de levar na viagem. Poderia ser também que utilizasse cebola e alho, que é mais tradicional. Então o que vai exatamente, não fique tão preso nisso. Quer colocar linguiça? Como eu disse, linguiça, bacon, carne suína, pode dar um up aí. É daí que vem o aproveitamento do churrasco. Então se você tem toda aquela carne que sobrou do churrasco e quer fazer um arroz bacana, você faz exatamente esse processo e aqui ao invés de refogar a linguiça ou a carne crua, você vai refogar toda a sua carne de churrasco picada. Eu estou fazendo aqui então um pouco mais tradicional e eu tenho, olha que bacana, o meu charque que estava cozinhando nessa água. Eu vou escorrer e já vou te mostrar. Viu que a presença da gordura em cima, ela é bem notável, né? Porque o charque geralmente não era feito das partes nobres do boi, né? Obviamente as partes nobres eram vendidas. Então, você aproveitava e fazia. Muito bom. Com o restante. Olha que bonito, ó. Aqui eu já tenho o charque todo picado. Vou colocar ele aqui. E vou refogando esse charque aqui junto. Então arroz e charque não pode faltar. Qual arroz que a gente pode colocar? Pegou-se a tradição no Rio Grande do Sul de fazer arroz de carreteiro com arroz cateto. Se você não conhece o arroz cateto, esse arroz aqui, um pouco menor, tá? Mais gordinho, mais transparente. Você já deve ter visto algo parecido aqui nas aulas de sushi. Sim, ele é uma espécie muito parecida com o koshihikari. E você vai encontrar aqui no Rio Grande do Sul, inclusive assim, ó. É esse arroz aqui, tá? Bandeira do Rio Grande do Sul, tudo certinho. Arroz cateto para carreteiro. Então ele acabou sendo incorporado para a questão do prato carreteiro mesmo, tá? Você vai encontrar o cateto branco e o cateto integral. Aí também é linha de cada cozinheiro. Tem gente que acha que tem que ser um carreteiro mais escuro e vai usar o cateto integral, ou você pode usar esse cateto branco. Não tem o arroz cateto, utilize o arroz branco normal ou arroz integral normal. Vai ficar gostoso também, vai ficar bacana. Caso aí na sua cidade não tenha, fica tranquilo que você pode fazer da mesma maneira. Mais uma mexida aqui nesse refogado que está encantador. E eu já vou entrar, deixa eu deixar essa tampinha para cá. Eu já vou entrar com o tomate para ele ir refogando um pouco, soltando um pouco de água. Coloca sal, mas assim, ó, vai com calma no sal. Porque o charque, ele é muito salgado. Se você dessalgou e ferveu umas 2 vezes ele, beleza, ele vai estar quase sem nada de sal. Agora, se você ferveu uma vez só, ou mesmo cozinhou na pressão para ele amolecer, mas trocou a água uma vez só, aí eu aconselho você provar o sal dele, esperar o arroz ficar pronto para corrigir o sal, porque ele vai soltar o sal no preparo do arroz. E aí, se você colocar demais, vai ficar salgado demais. Fique bem atento para esse ponto. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta, que eu acho que fica bem a cara. Agora sim, o cheirinho da pimenta veio muito bem. Se você quiser colocar as ervas frescas verdes no final, vale a pena, tem que colocar, fica aquela cara de carreteiro real, mas deixa para colocar no final, não coloca agora, senão elas vão cozinhar demais, vão ficar marrom e vão ficar amarga. Então, aqui você vai refogar todos os vegetais, os legumes e as carnes que você queira colocar no seu carreteiro, vai entrar com arroz, água, tampar e deixar cozinhar. É um processo muito similar a fazer um arroz comum, só que a gente tem toda essa história e esses elementos que a gente pode colocar antes. Então eu vou pegar, eu já tenho uma água quente. Panela de barro é legal você ter água quente, porque senão ela demora muito para aquecer. Depois que aquece é uma beleza, você nunca mais tira calor daqui.
mas até aquecer ela pode demorar um pouco. Então eu vou pegar aqui, vou colocar o dobro. Vou mexer uma vez só, não fica mexendo aqui o carreteiro enquanto cozinha. Vou tampar e vamos deixar o bicho trabalhar aí agora. Agora eu vou me livrar dessa água. Se você precisar ir colocando mais água enquanto cozinha o arroz, pode colocar, mas espera mais o final. Ele é um arroz delicado, não vai com muita sede ao pote não. Nós vamos fazer a nossa paçoca de pinhão. O nome paçoca vem de alguma coisa de misturar muita coisa e ir amassando isso até literalmente virar uma paçoca. Por isso que tem a famosa paçoquinha de festa junina. Aquilo lá, o nome não é só paçoca, é paçoca de amendoim, porque você empaçocou, você amassou, você compensou o amendoim com alguma outra coisa, açúcar, aromáticos, o que você quiser. Então você pode fazer paçoca de diversas coisas. E aqui no sul, uma das coisas mais tradicionais que se faz paçoca é o famoso pinhão. Aqui eu já tenho o pinhão cozido e descascado, que é o que você vai fazer. Pode colocar na pressão, 40 minutos depois que esfriou a pressão, tira, ele vai estar nesse ponto. Aí existem várias maneiras, pode descascar em maquininha, descascar na mão. Aí tem todo o ritual para se descascar pinhão, que eu vou deixar você se divertir com a sua família. Ou vai ser um pouco mais de apartamento e vai comprar o pinhão cozido e descascado no mercado. Escolha a sua, vou te deixar livre aí para fazer o que precisa. As variações da paçoca de pinhão são muito legais. A gente vê por aí uma paçoca de pinhão bem grossa, ou seja, tudo picado grosso, misturado. Para mim isso não parece tão paçoca. Para mim a paçoca realmente tem que estar tudo socado ali, tudo amassado. Tem gente que faz a paçoca e depois coloca farinha de mandioca ou farofa no final, para dar o aspecto de paçoca. Mas aqui a gente tem um toque muito legal para fazer o próprio pinhão ser a paçoca, que é tentar deixar ele mais fino possível. E aqui, inclusive, quem me passou essa dica foi o Henrique, aqui da Sal Agosto, professor aqui também, e que costuma moer até o pinhão. Passa no moedor de carne, ele vira bem esfarelento. Você pode moer ou passar num processador também. Eu vou aproveitar e vou passar no processador. Viu que ele começou a fazer um barulho mais denso? Porque ele começou, olha isso que bonito, a empaçocar o pinhão moído. Então você viu que antes ele estava soltinho, aí ele começou a empaçocar, ó, virou uma paçoca de pinhão. Basicamente isso aqui já seria uma paçoca de pinhão, mas agora a gente tem que deixar ela boa, né? Tem que deixar ela saborosa. Então eu vou tirar esse pinhão daqui, ó, que já está tudo paçocado. Vou colocar algumas coisas que eu acho legal para colocar na paçoca. Deixa eu só ligar aqui. Enquanto isso, eu vou picar a cebola. Não vou usar toda, aqui eu tenho bastante pela quantidade de pinhão que eu vou fazer. Fazendo aqui uma versão pocket, com menos pinhão. Vou dar uma olhada aqui no arroz, olha que espetáculo. O arroz cozinhando bem. Beleza. Vou picar o alho. Repara que eu não vou ficar muito preocupado em picar muito fino. Por quê? Eu vou fazer exatamente a ideia da paçoca. Eu vou pegar um pouco de banha suína, que nem a gente usou antes. Mesma teoria de antes. Não quer usar manteiga, usar oliva. Mas eu vou seguir ao máximo aqui a nossa tradição. Vou deixando separado o meu mise en place, ó. Alho e cebola aqui enquanto a banha aquece. O que eu vou deixar picado também? Pedaço de carne suína. Aqui eu estou utilizando uma partezinha da sobrepaleta. Copa longo. Você pode usar aqui um pernil, fica bem bacana. Pode usar a própria paleta também, vai ficar bem legal. Faz pedacinhos pequenos.
Nós vamos começar então refogando a carne, que é o que mais precisa dourar. Legal, né? Olha isso aqui que bacana. Isso aqui é um torresmo prensado. É uma coisa bem do Rio Grande do Sul. Talvez em outras regiões o pessoal fale, não, mas isso aí não é torresmo. Esse aqui é um torresmo prensado. Eu gosto muito desse sabor e dessa textura que ele dá na paçoca de pinhão. Então eu vou colocar um pouquinho dele, porque essa questão da gordura queimada, né, do porco, que vem do torresmo, dá um sabor muito legal. Dourando os bichos aí. E obviamente vou colocar um pouquinho do defumado proveniente do bacon. Um pedacinho de bacon. Esse é um bacon mais carnudo. A gente já tem a banha ali, né? Então não preciso de tanta gordura do bacon. Vou colocar o bacon aqui. Só pode ficar ruim esse prato, né, tio? Com tudo isso aqui dentro. O cheirinho é de chorar. Vamos ver quando que a gente consegue lançar uma sal a gosto com cheiro, para você sentir daí de casa. Eu vou aqui tirar a parte vermelha do pimentão. Desculpa, a parte branca. A parte vermelha é o que a gente quer, né? Vou tirar a parte branca. Vou fazer esse pimentão também em cubinhos. Eu gosto do pimentão nesse preparo porque é um preparo com bastante gordura, né? Você pode ver que a gente tem carnes aí diferentes, mas todas agregando um certo índice de gordura. E o pimentão, com a sua refrescância, com o seu frescor, acaba equilibrando tudo isso. É bom essa grudadinha embaixo aqui da panela. Se você quiser fazer também numa panela de barro, numa panela de ferro, vai ficar delicioso. Eu só não estou fazendo hoje porque senão eu faço tudo na de barro, e aí quem não tem barro em casa fica triste. Vou colocar um pouco de pimenta fresca. Ó. Podemos ir com essa galera para cá agora. Pimentinha fresca, pimentão vermelho, alho e cebola. Eu vou aproveitar e vou ligar essa boca aqui de baixo, porque aqui nessa frigideira de ferro, então estamos utilizando tudo hoje bem tradicional. Eu vou fazer a farofinha de erva mate, que é simples, simples, simples demais. É um pouquinho de alho. E essa foi exatamente a receita que eu fiz no Mundial. A única diferença é que naquele ano eu estava competindo em Santiago do Chile, e lá não encontramos farinha de mandioca para comprar. E eu tive que fazer a minha própria farinha de mandioca a partir de uma mandioca do zero no meio da competição. E ficou uma das melhores farinhas que eu já comi. Artesanal, né? Feita na hora. Então eu vou colocar novamente a nossa querida banha suína aqui. Frigideira de ferro é boa porque é pesada, né? É boa para trabalhar. Eu vou colocar o alho para ir fritando devagarzinho aqui nessa banha. Enquanto isso, ó, o fundinho que a gente queria aqui na paçoca. Quem vem para cá agora? O pinhão. Nós vamos dar uma leve refogada nele, não precisa ser muito, porque ele já está cozido. A ideia agora, você já vai ver o que a gente vai fazer.
Vou deixar ele parado aqui integrando os sabores. E aí nós vamos finalizar essa paçoca daqui a pouquinho. Vou só desligar o fogo da paçoca, deixa ele parado. E aqui a gente vai pegar e colocar então soltar o nosso alho, baixar o fogo, farinha de mandioca, não coloca a farinha de mandioca tostada, senão ela vai queimar aqui nesse tempo de refogar. Fazer uma farofinha sem cair um pouco no fogão não tem graça, né? E quando que entra a erva mate? A erva mate entra agora. Pô, Gabi, quer dizer que você vai cozinhar a erva mate? Na verdade eu vou saltear assim ela junto. Ela vai participar desse processo aqui de aquecimento da farinha de mandioca. Obrigado. E vai soltando o seu aroma. Então a gente não vai passar a erva mate num chimarrão, por exemplo. A gente vai colocar numa peneirinha, porque também não nos interessa aquela parte maior dela. Caiu uma só aqui, eu já vou tirar. E nós vamos peneirar só o pó mesmo da erva mate. Quanto colocar? Isso é só provando, pessoal. Bom, vocês viram aqui o quanto eu coloquei, mais ou menos uma colher de sopa nessa quantidade de farinha. Mas isso aqui é provando. Você vai fazendo o teste porque mudou a erva mate, vai mudar a quantidade. E outra, se quer a sua farofa mais amarga para comer com um porco, uma carne mais gorda, põe um pouco mais de erva mate. Quer a farofa mais delicada? Põe menos. Aí você escolhe. Eu vou pela cor, eu gosto dela um pouquinho mais verde. Então vou colocar um pouquinho mais de erva mate. E aí o que a gente pode colocar agora aqui é sal e pimenta moída. Mantenha o fogo ligado para ir tostando essa farinha de mandioca juntamente com a erva mate. Olha o nosso carreteiro, que espetáculo tá ficando. Coisa linda, hein? Quase no fim, quando secar a água vai estar pronto. Não deixa a sua farofa queimar, toma cuidado. Vai provando ela. É muito legal esse prato. Eu já vou desligar, vou manter ela aqui, mas vou mexer às vezes, porque eu tô com uma frigideira de ferro. Se eu deixar essa farofa parada, vai queimar. Tá desligada a minha frigideira, tá? Só que eu vou mexer às vezes para não correr risco nenhum. Voltando para nossa paçoca. Vamos paçocá-la de vez. Vamos fazer isso aqui, ó. Pega o processador, coloca todo mundo ali dentro. Onde que está o melhor e maior sabor desse prato? Aqui, ó. Isso aqui a gente não pode deixar passar, né? Deixa eu ligar aqui então o fogo. Vou aquecer. Só ajeitar aqui. O que eu posso usar para tirar esse fundo aí da panela? Coisas do sul, se quiser um vinho branco, boa. Se você quiser usar um caldo, pode ser. Água somente, se quiser. Qualquer outra bebida, escolhe aí o que você quiser. Vê para nós, pessoal, se tem um vinhozinho bom, gaúcho. Riesling de Flores da Cunha, ó. Isso aqui já fica feliz também quem vai lavar a louça.
porque a gente já tá dando aquela desgrudada na panela. Olha como limpa a panela. E aqui tá todo o sabor, né? Aqui tá o grande segredo dos chefs. Solta aqui o máximo que dá. Vamos deixar esse vinho secar. Assim ele perde toda aquela acidez. Enquanto isso a gente vai bater a paçoca. Não precisa de muito. Secou o carreteiro. Vou desligá-lo. Vou finalizar tudo agora. Finalizar o carreteiro, finalizar a paçoca e a farofa já vai estar pronta. O que eu vou pegar aqui para finalizar essa galera? Cheiro verde, salsinha e cebolinha. Se você está assistindo essa aula em qualquer dia, assiste aí, deixa aí para nós as dúvidas. Depois a gente entra e responde para vocês. Ó, espetáculo. Desgrudamos tudo, ó. A gente limpou o fundo da panela. A gente pega agora a nossa paçoca aí, efetivamente. Volta para cá e dá a finalizada nela. Mexe bem, deixa ela secar e corrige com o que precisar de sal e pimenta. Aqui para o nosso carreteiro, nós vamos dar uma finalizada com um cheirinho verde. E a nossa paçoca, vou finalizar aqui nesse lado com vocês. Também com cheiro verde. Já posso tirar a nossa tábua e dar uma misturada aqui. Quando as ervas frescas entram em contato com esses alimentos quentes, nos dois casos aqui do que a gente está fazendo, elas soltam todo o seu aroma e mantêm as suas características. É hora do sacrifício, é hora de provar o sal. Toquezinho a mais, porque nessa receita tudo que a gente usou não tinha tanto sal. Pinhão é incrível, né? Mesmo sendo com um sabor meio neutro, assim, um sabor constante, vamos dizer, ele aparece muito nos preparos, né? A textura dele, aquele residual intenso dele aparece muito. É muito bom. Tá aqui a paçoquita, tá aqui o nosso carreteiro e tá aqui a nossa farofa de erva mate. Gabi, onde é que eu posso usar a farofa de erva mate? Qualquer lugar que você usaria qualquer outra farofa. Só que, como eu disse, ela tem um tom amargo, ela não é extremamente amarga, ela tem um tom amargo devido à erva mate. Então, se você quer usar com carnes mais gordurosas, tranquilo, mas daqui a pouco dá até para servir com um peixe um pouco mais gordinho, grelhado, também vai ficar bacana, vai ficar bom. Até mesmo a carne vermelha. Eu iria na linha do suíno, que não tem erro. Carreteiro, bem rico, bem diversificado, no ponto, incrementado, com textura boa. Farofa de erva mate, paçoca de pinhão. Fez tem numa aula de festa junina, a gente tem o vinho quente, ou quentão também. Fez um quentão, ou pegou um vinhozinho tinto bacana, uma cervejinha, por que não, né? Aqui uma cerveja mais encorpada. Tá feito seu inverno, é só aproveitar, ligar a lareira e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um abração.